Pós-fácil do meu diário de uma pandemia. Estamos, de fato, entrando na terceira onda da pandemia, pois tudo está ficando cada vez mais tragicamente repetitivo. Os colapsos hospitalares, os picos cada vez em platôs mais elevados dos casos e de mortes. Primeiro era tudo novidade durante a corrida pela fabricação de vacinas. Depois, com a escassez das vacinas, e agora tudo se repete agravado com as novas variantes de mutações do vírus cada vez mais contagiosas e letais. Em todas as ondas da pandemia, sempre se repetiu a nossa incapacidade de cumprir as únicas atitudes capazes de conter a disseminação do coronavírus, que são o singelo uso de máscara, de lavar as mãos com sabão ou álcool gel, e o famigerado obedecer ao distanciamento social. Devido à ineficácia até aqui, nossa, agora não basta mais só o distanciamento social, se tornou necessário um radical lockdown diante do agravamento da crise. Logicamente que também vai continuar se repetindo o falso dilema de salvar vidas ou economia, enquanto a coisa vai piorando indefinidamente numa espiral crescente desse genocídio do povo brasileiro. Com o governo acenando com 4 novas parcelas de um auxílio emergencial irrisório a partir de abril, de R$ 150 para quem vive sozinho, 250 para as famílias com mais de um membro, e R$ 375 para mães provedoras de família, é querer inviabilizar que alguém possa ficar em casa para fazer um distanciamento social mínimo, muito menos um lockdown de verdade, como seria o necessário nesse momento. Enquanto a França vai para realizar o seu terceiro lockdown, seguimos batendo o trágico recorde de 3.800 mortes em 24 horas, sem esboçarmos nenhuma reação objetiva, numa omissão genocida que já estamos cansados de repetir e que ninguém aguenta mais ouvir. Continuamos repetindo que faltam leitos de UTI, faltam profissionais de saúde, faltam respiradores, faltam oxigênios e agora faltam até as medicações anestésicas do kit de intubação nos hospitais. Como tudo está se repetindo em cada nova onda, os temas desenvolvidos nas crônicas deste meu diário de uma pandemia também acabam sendo repetitivos, tratando do negacionismo bolsonarista e as suas estratégias de pautar a mídia e a opinião pública com suas insanidades descabidas. Já esgotei os adjetivos pejorativos para me referir ao presidente da nossa desgovernada e combalida nação. Desde psicopata, mentecapto, fascista, genocida e, por fim, exausto, me refiro a ele simplesmente como o capitão, por considerá-lo inominável. Evito ao máximo escrever o seu nome. Ele não. Agora, por exemplo, pela passagem do dia 31 de março, dia do golpe militar que instalou a ditadura em 1964, por 20 anos no Brasil, a gente precisa repetir sempre: ditadura nunca mais. Mas o ditatorial governo bolsonarista, que é adepto declarado da ditadura e da tortura, fez um movimento altamente suspeito ao trocar de uma vez só todos os comandantes das Forças Armadas para colocar generais mais alinhados com a ideologia antidemocrática do capitão. A mídia está passando pano, mas o fato é que houve um racha nas Forças Armadas. Conforme comentou o escritor Paulo Coelho no Twitter, o ex-capitão realizou seu sonho de ser comandante de generais. Isso numa semana que terminou com as demissões de 3 ministros: o general da Saúde, que finalmente largou o cargo, que teve 2 ministros durante semanas, o ministro Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, que já vai tarde,
E o ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva, que saiu atirando ao dizer que sempre preservou as Forças Armadas como instituições do Estado. A onda bolsonarista, que as Forças Armadas ajudaram a insuflar para eleger o capitão, foi o cavalo de Troia para os militares voltarem ao centro do poder, surfando na onda antipetista manipulado pela Lava Jato. Só que o cavalo de Troia está fugindo do controle das Forças Armadas enquanto instituições do Estado, pois o governo quer usá-las como milícias bolsonaristas, assim como já está aparelhando e incitando as polícias estaduais para se rebelarem contra os governadores. Esse general Braga Neto, que é o novo ministro da Defesa e o braço forte do governo, ficou conhecido no meio político quando foi interventor federal na segurança pública no Rio de Janeiro, fazendo a ocupação de várias favelas com tropas do Exército em 2018. Desde então, ele ganhou a reputação de ter o nome e CPF de cada miliciano do Rio. Como a família Bolsonaro tem conhecidos laços estreitos com os milicianos cariocas, o general Braga é o cara certo para ser o homem da defesa do bolsonarismo. Tem sido assim o tempo todo. Para se falar sobre a pandemia, que era o propósito central desse meu diário, repetidamente a gente acaba tendo que escrever sobre as repetidas bolas nas costas jogadas pelo governo bolsonarista. Desde a gripezinha e a dita histeria da imprensa com a pandemia, desde o início da propaganda da cloroquina, que continua sendo receitada pelo nosso aloprado presidente. Desde o famoso I love you para o Trump, desde o início dos panelaços, cada vez que o presidente falava em rede nacional, desde o tempo do primeiro-ministro da Saúde desta pandemia, que deixou o cargo com 30 mil casos confirmados e 1.900 mortes, numa velocidade de 115 óbitos por dia. Para comentar o que o país estava totalizando, 460 mil casos e mais de 20 mil mortes, se repetia fake news sobre a pandemia no Brasil, em que as pessoas acabavam ficando em bolhas de desinformação, bolhas de conteúdo de ódio. As pessoas não consomem só uma fake news, elas acabam sendo tomadas por esse sistema de desinformação em todos os seus perfis nas redes sociais. E acabam acreditando que aquilo ali é a realidade. A bolha de cada um acaba criando a sua realidade paralela. Para se falar do sacrifício que estava sendo o trabalho heróico dos profissionais da saúde, das manifestações públicas de aplausos da população pelas janelas do país, repetidamente tínhamos que abordar que o presidente Bozo estava incentivando num vídeo que seus apoiadores invadissem os hospitais com pacientes de Covid-19, doença que já tinha matado 50 mil pessoas na época, para conferir se os leitos estavam realmente ocupados. E o sujeito promoveu esse negacionismo absurdo quando o Brasil já era o segundo país com o maior número de mortes no mundo. Milagrosamente, no início de setembro de 2020, o Brasil mostrava pela primeira vez uma desaceleração dos contágios de coronavírus, com a taxa de contágio oscilando em torno de 1, quando estávamos já com 5 meses de isolamento social e computando 130 mil mortes, com 4 milhões de brasileiros infectados. E, repetindo suas insanidades, o governo bolsonarista tornou o Brasil o primeiro país do mundo a fazer uma campanha oficial contra as vacinas. A Secretaria de Comunicação da Presidência reproduziu uma foto do Bolsonaro com a frase dita por ele de que ninguém pode ser obrigado a tomar vacina. Em dezembro de 2020, o Reino Unido iniciou a vacinação, dando o pontapé inicial do esperado dia D das vacinações pelo mundo. E foi no histórico dia 17 de janeiro de 2021 que finalmente a primeira brasileira foi oficialmente vacinada, uma enfermeira paulista do grupo de risco, e a partir daí a vacinação seguiu em conta-gotas no Brasil. Ficamos então surfando por mais de um mês no altíssimo patamar acima de 1.000 mortes por dia, devido às aglomerações das festas de final de ano.
No final de fevereiro, a expectativa era de que o mês de março seria o mais difícil de toda a pandemia, devido ao acréscimo dos efeitos pós-aglomerações carnavalescas clandestinas. E realmente, chegamos com uma média de 3 mil mortes por dia no final de março, que foi o mês com o maior número de mortes em toda a pandemia. Iniciamos agora o mês de abril com um total de 325 mil vidas perdidas e com menos de 9% da população vacinada. Agora, que já passamos por todas essas experiências dramáticas, considero que as narrativas desse meu diário de uma pandemia já cumpriram sua função de registrar em tempo real as peripécias de uma pandemia de um vírus desconhecido e de alta letalidade. Assim como muita gente, passei por circunstância de estar suspeito de ter sido infectado, fiz teste de PCR dos cotonetes do nariz, e agora no final de março, início de abril, acompanhei o drama familiar de uma irmã minha hospitalizada no UTI e prestes a ser entubada. Só quando a gente sente uma pessoa muito querida ficar no limbo entre a vida e a morte, é que a gente percebe a dimensão trágica dessa doença. Sim, porque a intubação é praticamente uma sentença de morte, pois mais de 80% das pessoas que foram intubadas morreram no Brasil, e os sobreviventes ficaram com sequelas graves. Então, nos agarramos com tudo que é santo e nos pegamos chorando sozinhos, nos descobrimos impotentes e que a vida é um sopro fugaz. Por mais que a gente se cuide, vivemos numa roleta russa e avalio que, por mais sorte do que juízo, consegui chegar imune até o dia 1º de abril, em que eu tomei a primeira dose da vacina Coronavac. Daqui para frente, tudo vai se repetir na genocida politização bolsonarista dessa guerra cultural da pandemia. Vou repetir os protocolos para tomar a segunda dose com a maior emoção ainda, daqui a 21 dias. Só espero sobreviver sem sequelas e sem a perda de nenhum ente querido, quando tudo isso acabar, se é que esse pandemônio vai acabar algum dia no Brasil. Então, o caso é que repetidamente sofro ao ficar anotando as notícias macabras para registrar nesse diário as merdas que o governo bolsonarista fez todos os dias. Isso está me fazendo mais mal do que o bem que me fazia no início pelo meu gosto literário de fazer a narrativa desta época muito tensa e peculiar das nossas gerações que nós estamos vivendo. Por isso, estou decidido a sair dessa bolha de politização genocida da pandemia. Vou continuar repetindo a minha forma de acompanhar os acontecimentos de um modo crítico, mas sem querer mais interpretar por escrito seus desdobramentos e implicações. Vou dedicar o meu tempo para voltar a escrever literatura e poesia, que me dão muito mais alegria e realização pessoal, embora menos visualizações. Não vou ficar mais repetindo, como agora faço pela última vez, que nesse feriadão de sexta-feira santa, com a Páscoa, se repetiram os engarrafamentos nas estradas para as aglomerações no litoral e na serra. Repetimos sempre o descontrole ao invés do necessário lockdown para deter o genocídio do Brasil, que registrou 33% das mortes por Covid no mundo inteiro, tendo apenas 3% da população mundial. Repete-se o alerta de que só neste mês de março morreram 67 mil brasileiros pela doença, das quais 3.950 óbitos ocorreram no último dia do mês. Cientista da Fiocruz avisa que teremos o abril mais triste de nossas vidas. Seguimos repetindo os trágicos recordes sem ter uma política nacional de combate à pandemia. Seguimos desgovernados rumo ao precipício em que enterramos nossos mortos. Vacina para todos já!